queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos observar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 15, objeto de conhecimento, a Revolução Russa e seu significado histórico, com detalhamento as influências da Revolução Russa e seu significado histórico. Vamos à nossa aula? Queridos, vamos observar os impactos da Revolução Russa. O que essa revolução vai trazer para outros territórios, né? Vamos verificar que, dentre os impactos desta revolução, houve a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a sigla URSS, em 1922. Vamos observar também a queda do czarismo. Mas o que era o czarismo, professora? Era aquele sistema imperial que existia na Rússia. E com a queda desse sistema, né, vai dar início ao que nós conhecemos como a União Soviética. Nesse sistema, vamos também compreender o totalitarismo que vai ser implantado, com uma espécie aí de repressão política, com controle estatal da economia e culto à personalidade, ou seja, o governante, neste momento, ele vai ser ali enaltecido, ok? Também perceberemos, né, o planejamento centralizado, o controle estava nas mãos do Estado, que, no caso ali, controlava a produção e a distribuição de bens e serviços. E ainda a industrialização acelerada, que vai transformar a União Soviética de um país agrário para uma potência industrial. Então, esses são os impactos da Revolução Russa. E também esta revolução vai impactar em outros movimentos revolucionários pelo mundo. Vamos conhecê-los. Então, observem só, nós temos aqui, dentre esses movimentos, né, que vai servir de modelo e inspiração para outros movimentos revolucionários e partidos comunistas ao redor do mundo. Observe aqui na imagem que nós temos Mao Tse-tung e alguns ícones, né, da Revolução Russa, como a presença do Stalin, né, e do Lenin aí ao lado, e também de pensadores do socialismo, ok? Dentre esses movimentos, vamos compreender que a Revolução Chinesa, ocorrida em 1949, também vai ter ali seu viés, né, por conta da Revolução Russa, que foi um processo revolucionário que vai consolidar a ascensão dos comunistas ao poder da China e foi liderado por Mao Tse-tung. Em outro local, em Cuba, vamos observar a Revolução Cubana, que vai ocorrer em 1959, que vai ser, né, a derrubada do governo ditatorial de Fulgêncio Batista e foi liderada por um grupo de jovens intelectuais e guerrilheiros, liderados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Certo? Então, nesse contexto de revoluções, vamos nos aprofundar na Revolução Chinesa, que ocorreu em 1949. Qual é o seu contexto, né? Qual é o contexto dessa revolução? Vamos verificar o declínio da dinastia Qing, que foi justamente a última dinastia do período imperial, vai ser um período de declínio e instabilidade, marcado pelo quê? Pela corrupção, pela ineficiência e pela fraqueza militar dessa dinastia, certo? Nesse contexto também vamos observar o nacionalismo em ascensão, que no caso vamos observar também a independência do domínio estrangeiro e o fim do sistema imperial, certo? Movimento reformista que tinha o caráter de modernizar o país e fortalecer o governo central. Vamos também observar a influência estrangeira, a crescente influência das potências ocidentais na China através do comércio e do imperialismo, que vai gerar o ressentimento e frustração entre a população. Quando tem a chegada dessas potências ocidentais, a China se vê em uma situação de encurralamento. Então, o que eles vão acabar fazendo nesse momento, né? A população ela vai se frustrar por conta dessa imposição ocidental
dentro do seu território. E também observaremos aí a questão da sociedade desigual, em que a maioria da população está vivendo em situação de pobreza e marginalização. Para melhor compreendermos, né, essa questão da Revolução Chinesa, nós trouxemos aqui uma linha do tempo, em que vocês vão observar as etapas desta revolução. Então, começando, nós temos aqui a Revolução Xinhai, que acontece em 1911, que vai derrubar a dinastia Qing e proclamar a República da China, liderada justamente por Sun Yat-sen, certo? Em segundo momento, nós vamos observar aí os Senhores da Guerra, que vai estar compreendido no período de 1912 a 1918. É conhecida como a Era dos Senhores da Guerra, certo? A China vai mergulhar em um período de instabilidade política e militar, com diversos senhores de guerra disputando o poder em diferentes regiões do país. Um outro momento da nossa revolução, né, da nossa linha do tempo, acontece em 1919, com o movimento 4 de Maio. O que vai acontecer nesse momento, né? Protestos estudantis contra o Tratado de Versalhes e a concessão japonesa de Qingdao à China. Continuando a nossa linha do tempo, vamos observar a ascensão do Partido Comunista Chinês em 1921. O Partido Comunista se consolidou como uma força política importante na luta contra o imperialismo e pela unificação da China. Então, observem aí que eu tenho uma linha do tempo bem delimitada para nós compreendermos a evolução da Revolução Chinesa. Continuando, vamos observar entre 1927 a 1937, a Primeira Guerra Civil Chinesa, em que nós temos o Partido Comunista e o Kuomintang, que era um partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Eles travaram uma guerra civil pelo controle da China. O Kuomintang vai vencer a guerra e o Partido Comunista vai recuar para áreas mais rurais do norte do país, ok? Continuando, vamos observar aí em 1934 a 1935 o que nós conhecemos como a Longa Marcha, que é justamente a liderança de Mao Tse-tung, em que eles vão percorrer uma distância de 9.600 quilômetros. Inicialmente, né, haviam ali entre 100 mil a 20 mil pessoas, né, participando desta caminhada e conseguiram completar aí o percurso, ok? Dando continuidade à nossa linha do tempo, vamos observar aí a Segunda Guerra Civil Chinesa, que vai ocorrer entre 1937 a 1949. O que vai acontecer nesse momento? A invasão japonesa da China em 1937 vai levar à formação de uma segunda frente unida entre o Partido Comunista e o Kuomintang, contra um inimigo em comum. Após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil vai recomeçar, com o Partido Comunista finalmente derrotando o Kuomintang em 1949. Então, observem que essa segunda fase da Guerra Civil Chinesa, ela vai ter aí uma interferência externa, que é justamente a invasão ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando tem essa invasão, as brigas internas elas são deixadas de lado, eles vão se unir para combater o inimigo em comum e depois que termina-se a Segunda Guerra, eles voltam novamente a fazer um combate interno, ok? Continuando, nós temos aí, em 1949, a proclamação da República Popular da China, que ocorre em 1º de outubro de 1949. Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China e tem início aí a uma nova era da história do país. Nossa, né? Quantos acontecimentos aí nesse processo de Revolução Chinesa, né? Esse processo de transformação para que houvesse de fato aí uma mudança no sistema dentro da China. E quais vão ser os impactos dessa revolução? Vamos a eles.
Mudanças políticas, como, por exemplo, a queda do sistema imperial, certo? E também a ascensão do socialismo como sistema político na China. Vão ser aí decorrências, né, justamente da Revolução Chinesa. Vamos observar também transformações sociais, como, por exemplo, reformas agrárias, medidas de igualdade de gênero e campanhas de alfabetização, que vai ser muito importante dentro desse processo da Revolução Chinesa. No campo econômico, vamos verificar a industrialização e a modernização do país. Não é à toa que a China vem se despontando como uma das nações mais bem industrializadas do mundo. E em relação às relações internacionais, a República Popular da China vai se tornar uma importante potência global. Certo? Então, esses são acontecimentos, né, impactantes da Revolução Chinesa, certo? E a outra revolução que acontece em decorrência aí dos impactos da Revolução Russa é a Revolução Cubana, que vai começar aí em 1959. Observem que nós trouxemos aqui para vocês personagens que vão ser importantes nesse processo de Revolução Cubana, como Che Guevara, Fulgêncio Batista e Fidel Castro, sendo que Che e Fidel foram os líderes da Revolução Cubana e eles aí se uniram justamente para poder derrubar a figura de Fulgêncio Batista, que possuía um governo autoritário dentro do território cubano, ok? Então vamos ao nosso texto que diz o seguinte: a Revolução Cubana, um evento crucial na história da América Latina e do mundo, se desenrolou entre 1953 e 1959 e culminou na derrubada do regime ditatorial de quem? De Fulgêncio Batista e na ascensão de Fidel Castro e do movimento revolucionário ao poder. Então, dentro de Cuba, melhor dizendo, nós vamos observar essa derrubada desse regime por conta de quê? Por conta da união desse movimento revolucionário que vai conseguir fazer com que Fulgêncio Batista acabe saindo do poder, certo? Então, qual é o contexto dessa revolução? Ditadura de Fulgêncio Batista, ele era um ditador militar que reprimia a oposição, violava os direitos humanos, ou seja, ele era um governo ali que não dava margem a ser questionado. E todas as ideias e todas as, vamos dizer assim, as imposições que eram colocadas por seu governo deveriam ser obedecidas. Caso contrário, havia o quê? Uma forte repressão. E também isso vai ocasionar desigualdades sociais. Certo? Aqui na imagem nós observamos os líderes da Revolução Cubana, que é justamente o Fidel Castro e Che Guevara, ok? Continuando, vamos observar a influência dos Estados Unidos, em que eles vão influenciar a economia e a política sobre Cuba. E também ideias nacionalistas e socialistas que vão estar ali em grande quantidade, né, vai impulsionar o desejo por mudança e por um governo mais justo e democrático. Mas, professora, por que os Estados Unidos tinham interesse na região cubana? Por conta da sua posição geográfica. E eles queriam controlar a região. Para quê? Para que eles pudessem ter ali mais benefícios em relação justamente à economia e também à questão de escoamento de produtos, ok? Continuando, vamos observar as fases da Revolução, né? Como é que vai se desenrolar a Revolução Cubana? Ela vai começar com o ataque ao quartel de Moncada em 1953. Qual o dia preciso que isso vai acontecer? No dia 26 de julho de 1953. E foi liderado por Fidel Castro. Eles vão atacar esse quartel que está localizado em Santiago, né, em Cuba. E, no caso, esse ataque ele vai fracassar inicialmente, né? No caso aí, fracasso de iniciar uma revolta popular.
Castro e seus companheiros foram presos nesse momento de ataque inicial que deu início aí justamente à guerra. Exílio e guerrilha acontece entre 1953 e 1956. Fidel Castro vai ser exilado no México, mas isso não vai ser um motivo para conter, né, os seus ideais ali revolucionários. Ele vai planejar uma nova ação para derrubar Batista. Lembrem que esse Batista é Fulgêncio Batista, ok? Em 1956, Fidel retorna a Cuba e inicia uma luta armada nas montanhas de Sierra Maestra. É como se fosse ali aquele movimento de guerrilha, em que eles estavam ali escondidos, estavam ali buscando apoio para poder realmente colocar em prática as suas ideias revolucionárias, ok? Crescimento da guerrilha e queda de Batista entre 1956 e 1959. Vamos observar que Fidel Castro vai obter o apoio popular justamente por ele estar ali infiltrado, né, em regiões em que ele obteve esse contato maior com a população e demonstrou ali que haveria sim uma nova possibilidade de ter um novo governo que não fosse nas mãos de Fulgêncio Batista. Então, em 1959, nós temos aí o regime de Batista, que foi enfraquecido por deserções e revoltas populares. E, finalmente, ele vai ser derrubado, ou seja, ele vai ser sucumbido, certo? Isso são aí acontecimentos que vai fazer com que Batista acabe ali perdendo seu poder em Cuba, ok? Tomada do poder por Fidel Castro em 1959. O que vai acontecer? Fidel Castro e seus seguidores entraram em Havana em 1º de janeiro de 1959, marcando o fim da ditadura de Batista e o início de uma nova era na história da Cuba, né? Na história de Cuba, melhor dizendo. Então, Fidel Castro vai ser uma figura aí bastante emblemática no contexto da Revolução Cubana, ok? Impacto da Revolução Cubana. O que a Revolução Cubana vai trazer de diferente para a região? Vamos observar o fim da ditadura e a implementação do socialismo. Observem que, tanto na China quanto em Cuba, nós vamos ter a implementação desse sistema, que foi justamente, né, influenciado pelo impacto ali da Revolução Russa. Há também a nacionalização de empresas e também a reforma agrária. O que seria isso, professora? As empresas que estavam no território cubano começaram a ser empresas nacionais e houve também uma redistribuição agrária, ou seja, uma divisão das terras da melhor forma possível. Há também as melhorias na educação e saúde, que vão estar ali sendo bem desenvolvidas, bem, vamos dizer assim, assistidas para que tanto a educação quanto a saúde sejam ali bem estruturadas. Neste contexto também vamos observar relações tensas com os Estados Unidos, em que há o embargo comercial e também a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Observem só. Quando se fala de tensões aí com os Estados Unidos eles possuíam ali um viés capitalista. Então, quando Cuba, que está bem próximo a ele, se torna um país ali socialista, os norte-americanos começam a ficar aí preocupados. Por quê? Porque eles viam, né, os cubanos como uma possível ameaça ao seu sistema capitalista, né? E também não tinha ali, os Estados Unidos não tinham uma influência predominante em relação à economia cubana. E isso vai fazer com que os cubanos ali sejam, assim, a princípio, né, uma ameaça para os Estados Unidos, ok? Em relação à influência cultural, o que nós vamos observar aí? Olhem só. A importância cultural artística, vamos observar que há uma arte, né, produzida na Rússia após a Revolução, que teve um impacto significativo
em movimentos artísticos de todo o mundo. Esse contexto vai inspirar artistas e intelectuais em outros países que também buscavam mudanças sociais e políticas, visto que não havia liberdade artística na Rússia, ok? Por quê? Porque era ali um sistema em que havia a presença de uma figura central que era o Stalin, e ele não ia dar abertura para que houvesse ali uma liberdade que pudesse contrastar as suas ideias, certo? O regime comunista vai impor algumas restrições à expressão artística, o que levou alguns artistas a serem silenciados ou exilados. Quando se fala nessa questão de silenciados, alguns artistas acabaram pagando com sua vida, né, a sua arte, ou seja, acabaram sendo mortos, porque essas expressões artísticas poderiam estar expressando ali uma crítica ao governo. Então, todas as críticas nesses sistemas aí comunistas, elas eram, vamos dizer assim, silenciadas de fato, certo? Figuras notáveis, vamos observar aí Vladimir Mayakovsky, que foi um poeta e dramaturgo e se tornou um dos principais representantes do futurismo russo e um grande defensor da revolução. Observem só que nós trouxemos aqui um cartaz de propaganda, né, de autoria de Vladimir, em que ele mostra uma charge em que ele fala assim: você quer? Adere. Você quer vencer o frio? O 2. Você quer vencer a fome? O 3. Você quer comer? O 4. Você quer beber? Apresse-se para se juntar ao trabalho exemplar da equipe de ataque. Então, isso era uma das características, né, justamente desse sistema. E esse tipo de arte era bem notória dentro desse sistema, certo? Influência cultural literária. Em relação à literatura, vamos observar que a Rússia pré-revolucionária possuía grandes nomes na literatura mundial, como Dostoiévski, Tolstói e Chekhov, que influenciaram a construção social e política do processo de queda do czarismo. Então, essas características literárias, elas vão ser levadas, né, nesse processo aí pré-revolucionário. E nós trouxemos aqui, né, dentre esses movimentos como o futurismo e o construtivismo, vão dominar a cena literária, experimentando novas formas e linguagens para expressar a nova realidade soviética. Autores famosos dessa época incluem Velimir Klebanov e Andrei Bely, né, que nós vamos observar aqui a imagem deles. Na literatura russa, né, pré-revolucionários, o Dostoiévski e também no pós-revolução, o Bely. Então, essas figuras, né, esses artistas literários, eles vão proporcionar essa mudança em relação à arte na Rússia, né? Lembrando que nós temos aí o processo revolucionário, nós temos a imposição e também a colocação de um novo sistema político que é o socialismo. O socialismo, ele vai ser adotado aí em outras regiões do país, quer dizer, do mundo, melhor dizendo, né? Começou ali na Rússia, mas vai se estender tanto para a China quanto para Cuba. E esses territórios vão demonstrar justamente um sistema aí autoritário, um sistema que tem ali um viés militarizado, um sistema em que haverá o controle justamente do líder, né, em relação às ações que vão ser tomadas dentro da sociedade. Então, essas características, né, vão ser refletidas em várias partes do mundo, como eu falei para vocês. Então, a Revolução russa, que acontece em 1917, vai ter aí as suas influências tanto na China, em 1949, quanto também em Cuba, em 1959. Apesar dessa distância de tempo, nós vamos observar que essas ideias, elas foram levadas, elas foram, vamos dizer assim, acabaram influenciando outras regiões
que buscavam ali uma alternativa contra o sistema capitalista, contra a imposição justamente de países como os Estados Unidos em suas economias, em que visavam ali os seus lucros, em que visavam sempre enriquecer cada vez mais em detrimento da exploração da população dentro do sistema capitalista. E por conta disso, eles vão acabar ali se organizando para tentar defender a sua nação, adotando o sistema socialista em seus territórios, certo? Fazendo com que a economia local seja valorizada, que a economia interna ela acabe ali sendo superior à economia externa, que a produção interna ela seja mais bem desenvolvida. E para isso vai também haver a intenção de se melhorar tanto a educação quanto também a saúde, visto que, né, a educação e a saúde cubana são uma das melhores do mundo. E isso é tudo em decorrência desse processo de valorização desses dois sistemas que são de extrema importância para o desenvolvimento interno de qualquer país e de qualquer nação. Então, observem só que essas ideias, elas tiveram ali as suas divergências, né? Claro que todos os sistemas têm seus pontos positivos e negativos, mas se eles forem utilizados de uma maneira coerente, né, há sim a possibilidade de haver um desenvolvimento interno melhor. Então, esses foram os maiores impactos justamente da Revolução Russa ao redor do mundo, né? Lembrem que na China havia ali um sistema imperial e esse sistema ele vai cair e vai ser implantado o socialismo na China. E em relação a Cuba, havia um sistema capitalista em que havia ali a exploração e a figura de um ditador na presença ali de Fulgêncio Batista, e ele foi derrubado para que houvesse ali a aplicação de um novo sistema socialista no território cubano. Então, queridos, este foi o conteúdo desta aula e até a próxima!